Olá, irmãos, bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá, para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. Eu quero te convidar também, não apenas às aulas online, mas a estar conosco presencialmente, todos os domingos, às 8h30 e 10h30 da manhã, em nossa igreja. Bom, vamos à nossa lição, vamos orar? Muito obrigado, Pai, por mais um tempo de estudo da Tua Palavra. Nós consagramos esse tempo a Ti e pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o Senhor nos guie segundo a Tua santa vontade. Ensina-nos, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, O Dia do Senhor. Bom, é muito importante que nós cristãos tenhamos uma concepção correta sobre esse tema. Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, olhando aqui para esse texto, o dia do Senhor trata-se de um dia especial para descanso, determinado pelo próprio Deus. É nesse contexto, então, aqui de Êxodo, que nós vamos perceber que o sábado ele servia exatamente como isso, como um dia de descanso para os homens, os animais, e ele estava também rememorando o chamado descanso de Deus, no 7º dia após a obra da criação. Gênesis capítulo 2, versos 1 e 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Vale a pena então aqui nós ressaltarmos que o que está sendo chamado de descanso de Deus não era necessariamente um descanso para Deus, pois Deus não se cansa. Então, ele não precisa de descanso. Isaías 64, verso 4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, no contexto, já passando para o Novo Testamento, nós veremos na carta aos Hebreus, em seu capítulo 4, versos de 9 a 11, o seguinte. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair segundo aquele exemplo da desobediência. O que nós podemos perceber aqui, então, por princípio, é a separação de um tempo, de um dia de descanso, mas ressaltando que esse dia ele teve prioritariamente a dedicação ao Senhor. Assim, a igreja primitiva, por sua vez, ela fez do domingo o seu dia de descanso, em uma alusão à ressurreição de Cristo. Esse foi o dia que Jesus foi ressurreto e apareceu aos seus discípulos. Atos capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Ainda o Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Então, nesse dia dedicado ao Senhor, o cristão ele deve realmente priorizar essa dedicação às coisas do reino. E é bom, então, para o cristão ter, sim, um tempo de repouso. Além disso, esse deve ser também um tempo de buscar ao Senhor com dedicação, preferindo que esse tempo
seja utilizado nas coisas do reino. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Bom, irmãos, então, de volta ao texto de Êxodo capítulo 20, quando vemos que ali está se falando sobre o descanso de Deus, eu lerei agora os versos 9 e 10. Lembrando que aqui nós estamos no contexto dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos 9 e 10. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. A palavra hebraica usada para descanso é Shabat. Essa ordem de descanso e também de dedicação ao Senhor é dada ao homem a partir do próprio descanso de Deus diante da obra consumada, como nós já dissemos. Gênesis 2, agora os versos 2 e 3. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara da criação. Bom, nós já falamos que Deus não precisa descansar, pois Deus não se cansa. Então, aqui nós devemos considerar, sim, que o descanso de Deus é uma expressão da sua obra criada. Por isso, Deus o abençoou e o santificou. Mas hoje, como nós devemos então proceder em relação ao dia do Senhor? Aqui nós temos que lembrar que estamos diante de princípios. Quando nós olhamos para o dia do Senhor na literatura bíblica. Esse princípio ele envolve tanto o descanso como a consagração desse tempo ao Senhor. Vale lembrar ainda Marcos capítulo 2, versos 27 e 28. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Nesse texto aqui, Jesus estava sendo criticado por ter curado em um sábado. Isso parecia ofensivo. Era considerado, então, um desrespeito para a lei dos judeus. Jesus aqui ele vai explicar a finalidade do sábado, como um dia de descanso que deve, sim, ser uma bênção para o homem. Mas esse descanso não tira o homem da sociedade, nem mesmo daquilo que é necessário de se fazer. Nós sabemos que hoje, na sociedade em que vivemos, mesmo no domingo, que seria o nosso dia de descanso, nós temos ainda nesse dia muitos afazeres, muitas atividades a serem desenvolvidas e até mesmo alguns precisam trabalhar. Então, isso é algo premente, nós sabemos disso. Se é dessa forma, não há problema. A questão deve ser resolvida buscando o princípio do descanso e também da dedicação ao Senhor. E isso pode ser feito em um outro dia. Nós já dissemos que a convenção do domingo como o dia do descanso vem da igreja primitiva. Mas o que Deus nos ensinou aqui em sua palavra é o princípio de reconhecermos a grandeza do Senhor e buscarmos o seu reino em tempos necessários para o nosso descanso. Então, o dia do Senhor deve sim ser um dia especial, onde haja descanso e dedicação ao Senhor. Ele há de expressar a nossa fé e certamente também expressará a obediência, e isso nos trará crescimento espiritual, pois o Senhor ele deve sempre ser a nossa prioridade. Que o Senhor abençoe o estudo da sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Nós agora consagramos a ti tudo que foi feito, pedindo que o Senhor a complete em nossos corações. Pai, que o Senhor nos dê a sabedoria de gerirmos o tempo que temos, de sabermos aproveitar o tempo que é necessário para descanso e que esse tempo também seja dedicado a ti, prioritariamente. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre a nossa lição, você pode fazer isso através do e-mail ou das redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos. Além disso, você pode seguir as redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que acompanha a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Frutos abundantes havemos de trazer. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução. Só Cristo é a solução.